Quando fundamentalistas fazem atrocidades em nome de Deus com a Bíblia na mão, e eles podem fazer o que eles quiserem e ficar impune, isso é um perigo enorme, entendeu? Eles têm a justiça dos céus, que ele invisível, que eles dizem que podem fazer, e tem a justiça na terra, né? Que também apoia a safadeza deles. Então, eles podem ameaçar as pessoas do inferno, do apocalipse, causar trauma, sofrimento desnecessário nas pessoas, forçar as pessoas a frequentar a igreja e fazer safadeza nos escondidos, esses bandos de hipócritas, covardes, que eles desocupados, né? E na minha opinião, o cristianismo do Brasil é uma das grandes, maiores vergonhas do Brasil. Ou que ponto que nós chegamos? Se as pessoas, elas se dizem ser religiosas, cristãs, dos bons costumes, mas elas não dão outra face. Jesus é um cara legal na ficção, mas esse fã-clube dele que é o grande problema. Esse fã-clube, eu tenho certeza que ele não queria fã-clube, né? Esses fundamentalistas muito fanáticos. Eu não sou contra a religião, eu sou contra o fanatismo, que é um absurdo, e principalmente desses adolescentes hoje em dia, dessa bancada evangélica, nessas crianças que hoje em dia estão sendo criadas dentro do sistema religioso. E ninguém explica qual é o peso, qual é o trauma, o quanto que eles tentam prender você lá dentro, de todas as formas. E você não saber ao ponto de você saber o que é vida. Tô te falando. Olha que maravilha, olha que maravilha. Eu vim aqui trabalhar, olha os católicos, cheio de gente com fome na rua, olha o que eles estão fazendo, ó. Olha o que eles estão fazendo. Piorou. Olha lá. Eu não quero presente não, irmão. Sai fora, eu não quero presente não, irmão. Não tira esse presente, tira de mim. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Você quer costa, você quer brigar, né? Aqui, ó, olha os católicos, Posso oferecer o rosário pra você? Eu posso oferecer pra você? Por que você te incomoda tanto? Por que você tem tanto medo de um texto da oração, rezar uma Ave Maria, pra você se fosse convertido e encontrar Jesus e voltar à tua fé? Uma coisa. Fala. A igreja te feriu. Então a gente pede perdão em nome de Jesus, como igreja, por ter te ferido. Eu sei, irmão, eu sei, cara. Se alguém te decepcionou dentro da igreja, É nóis. não largue Jesus Olha pelos lá, pecados dos bando homens. de vagabundo, gente morrendo de fome na rua. Olha o que eles estão fazendo. Vão procurar causas reais, irmão. Procura causa real, seu merda. Procura causa real na sua vida, irmão. Procura causa real. Que causa? Você nem sabe que show eu tô fazendo aqui. Nem show que eu tô fazendo aqui você sabe. Deus desconfio, precipitar no O inferno. diabo acabou de me Satanás, mostrar que você estava sendo pecado. Você sabe, o diabo vai. Ó Senhor, o Senhor tem O diabo força. vai trabalhar agora nessa vida. Sai, demônio! Agora entrou. Você também sai desse demônio. Sai, essa irmã aqui abençoada, meu Deus do céu. Sai. Todo demônio que existe. Todo demônio que tiver no mundo agora vai entrar nessa senhora aqui. Nossa! Jesus tem um plano, Thiago. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e hoje da morte, amém. A nossa cidade é O Brasil é do Senhor, essa alma. Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam assistindo todos bem. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Se você for por aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Marcelita, esse aqui é meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar algo com vocês muito importante. Raciocínio lógico, né? Mais uma vez. Eu vou reparar aqui e compartilhar com vocês. E se vocês
gosta desses conteúdos assim, deixa aquele like pra mim, se inscreva aqui no canal e também deixe sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Se vocês verem que esse vídeo é muito relevante, o YouTube vai entender e vai recomendar para mais pessoas. Então, eu acredito que é importante pegar com vocês. Mas é isso. Vamos lá, né? Vou compartilhar aqui algo com vocês sobre essa justiça, né? Onde na sociedade toda cristã, que 95% dos brasileiros são pessoas cristãs, que têm fé em Deus. Tudo bem, não tem nada contra. Mas tem, porém, um perigo muito grande que ninguém sabe, ninguém espera, ninguém desconfia. Porque, assim, uma sociedade toda que 95% de pessoas de bons costumes, ética e bons costumes, religiosos, de frequentadores de igreja, que acreditam em Deus, né? Essas pessoas, elas estão se dando muito um grande perigo na sociedade. Por quê? Eles acreditam que temos a justiça humana, nós temos armas, nós temos justiças, leis, polícia, advogados, juízes, mas a justiça e juízes de um pobre para um rico, por exemplo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Não é a justiça, não, a mesma justiça que acontece com o pobre não é a mesma justiça que acontece com o rico. Isso é fato. É a mesma coisa de você pegar um rico, um negro contra um branco. Não é o mesmo tratamento. Porque nós vivemos numa sociedade que faz exceção de pessoas. Isso é gravíssimo. Mas tem porém. Vamos lá. Vamos continuar. E mora o perigo por quê? Porque tem uma sociedade que pratica crimes que na Bíblia, há 2000 anos atrás, né, que tem vários versículos, né, Deus mandando fazer atrocidades. Eu vou deixar os versículos aqui, se eu deixei, vou deixar, nem que eu deixe nos comentários, eu vou ter que deixar. Mas eu vou deixar aqui no vídeo passando os versículos de Deus mandando para todas as atrocidades. E as pessoas, na Bíblia está falando isso, não sou eu que estou falando, mas lá na sociedade inteira brasileira, que colocam, depositam e dão voz, uma justiça no céu, com hierarquia, com anjos, angelicais, deuses, uma nação lá no céu que está fazendo justiça para o ser humano. Como uma criança que foi instruída, não, mas não se preocupa não, foi Deus, Deus é pela justiça, porque a justiça, e tem essa frase que eles usam muito, porque a justiça da terra pode falhar, mas a de Deus nunca falha. E eu vou colocar esse título nesse vídeo, né? Vou colocar nesse título nesse vídeo, porque eles acreditam que a justiça de Deus nunca falha. E aí o que acontece é que pessoas esperam anos, termina ano, a mesma coisa, e mesmo quando acontece, não é a justiça como merece, como deve ser. Agora, não é a mesma coisa de uma justiça humana. Aí não se preocupa não, irmão. Não se preocupa não. Fernanda, não se preocupa. Sara, não se preocupa. Letícia, não se preocupa. Tem a justiça de Deus que nunca falha.
E a pessoa entra dentro da igreja, faz oração, faz jejuns, coloca na mão de Deus, reza, pede o testemunho, pede a revelação ao pastor. O pastor inventa profecias, inventam mentiras, né? Esses mentirosos inventam historinhas de que Deus me mostrou não sei o que, Deus fazendo justiça com não sei quem, com não sei quem, e a pessoa fica confortada com aquela notícia e fica dando dinheiro para pastor com notícia e com profecias mentirosas, né? E eles ficam se beneficiando. Enquanto, né, e ali ele nunca localiza, né, o pastor, o safado, ele nunca localiza aonde está o estupro, né, da criança, estupro, né, o dono da criança, aonde é que ele está, né, que ele fugiu, ninguém sabe onde ele está. Mas aí, né, as pessoas depositam a justiça delas nos céus, elas nunca vão ter justiça na terra. Essa é que é a realidade. Porque é uma sociedade que acredita no mundo sobrenatural, no mundo invisível. Quantas vezes muitas vezes, eu sei que isso é tudo uma combinação, né? Política, governo. Porque as pessoas assim, as pessoas souberam que só justiça só é humana, que não existe justiça de divindades, que não existe justiça de Deus, não existe justiça de hierarquia de anjos. As pessoas sabendo que não existe essa justiça, elas vão fazer mais, vão ser mais maldosas, né? Elas vão ficar mais iradas, elas vão ficarem mais com ódio, elas vão ficar mais revolta, as pessoas vão... Mas aí é melhor saber que você tem a justiça da terra e você sabendo que ela pelo menos você... A Bíblia não é sagrada, mas muitos colocam ela como sagrada de bons costumes, de éticas e bons costumes. Só que tem um porém, tem um grande perigo por trás disso. Porque a Bíblia é uma grande arma, uma arma perigosa que está na mão das pessoas e que quem não só apenas tentar aplicar o que está dentro da Bíblia está causando mais chance de acontecer mais atrocidades. Por quê? Porque se você apoia a Bíblia, você está concordando com ela. E a Bíblia, ela tem muitas coisas dentro da Bíblia, como machismo, escravidão, feminicídio, racismo, xenofobia, e outras demais coisas, preconceito contra as religiões, com pessoas diferentes. As pessoas que concordam com esse livro é grave e é perigoso, porque a Bíblia totalmente vem com esse pacote completo, incentivando as pessoas a fazerem isso. E eu tenho certeza que a resposta está no Brasil, está por causa desse livro ainda darem crédito para ele. O resultado do Brasil é esse, né? Já criou raiz, muitas pessoas acreditam nesse livro, querem aplicar de 2000 anos atrás, querem aplicar nos dias de hoje, sendo que não tem como, né? Não tem como, porque a Bíblia, ela é patriarcal, machista. E você que é mulher e você concorda com esse livro, você que é homem e você também concorda com esse livro, me desculpe, mas é muito ridículo, fica feio para você. Os pastores, eles não entregam esses versículos de Deus mandando matar crianças, mulheres grávidas, tem versículos de machismo, de feminicídio, como eu vou mostrar aqui. Vou colocar aqui o vídeo, os versículos para você ver.
Então, você que concorda com esse livro, me desculpe, mas se você concorda com ele, você está apoiando e você não tem direito de reclamar sobre o machismo no Brasil, você não tem como reclamar sobre o feminicídio do Brasil, você não tem como reclamar das injustiças do Brasil, porque em si, a Bíblia toda, o pastor ele se esqueceu e ele escondeu isso de você. Por exemplo, eu não sabia, quando eu era religiosa, eu não sabia que tinha esses versículos na Bíblia. Deus apoiando todas essas coisas, mandando, Deus sendo muito mal, fazendo muitas essas atrocidades, né? E outra coisa, se você concorda com esse livro, né, você está romantizando casamento forçado, crianças sendo abusadas, sequestrado o tempo todo dentro de igreja por padres. Então, se você está concordando com isso, você está romantizando o feminicídio, o machismo, o abuso, porque a Bíblia é completamente diz a favor dos direitos humanos. Então, se você quer os seus direitos, você não tem como concordar com a Bíblia, porque a Bíblia é totalmente, o Deus da Bíblia, ele é totalmente desumano, né? Porque aquele povo daquela época era desumano, aquelas pessoas, 2000 anos atrás, aquelas pessoas totalmente violentas. Então, se você romantiza a Bíblia, você acredita nela, se você tenta seguir ela, se você apoia ela, você está romantizando todas essas coisas que eu falei aqui no vídeo de hoje: escravidão, machismo, feminicídio, violência, né, e abusos e preconceito, xenofobia e tudo mais, essas coisas. Aí tem muitas pessoas ainda que acham isso como isso é apocalipse, isso é fim dos tempos, isso é normal, é o diabo, é o Satanás, sendo que Deus na Bíblia, ele o que manda mais matar, né, mais do que o diabo. O diabo, ele fazia as coisas, o Satanás, né, fazia as coisas porque Deus mandava ele fazer. Não era porque Deus, não era o Satanás por espontânea vontade, era o diabo, era Deus, o próprio Deus mandando fazer as coisas. Agora, o cristianismo romantizou muitas coisas, né? Romantiza hoje em dia o tempo todo. Muitas mulheres sendo apanhando dos seus maridos dentro das igrejas, dentro dos relacionamentos do cristianismo, e elas romantizam isso, achando que vai ter uma mudança, porque o pastor diz que era para ela orar pelo seu marido para ele mudar, né? E fica romantizando, apanhando o marido, romantizando isso, dizendo que isso é uma aprovação de Deus, que isso Deus mandou e nenhum homem separa, né? Que Deus me escolheu, escolheu o meu marido, e aí ele fica romantizando isso, acreditando que é o diabo que está usando o marido para bater nela, sendo que não é nada disso, e fica aceitando isso há séculos, orando pelo seu marido, achando que a oração, o jejum, o voto, o sacrifício de dinheiro que ela faz dentro da igreja vai mudar o seu marido, entendeu? E o pastor manda ela fazer isso, aceitar mais, orar mais para o diabo sair, sendo que ela não vai sair de jeito nenhum, não vai sair, porque é safadeza. Satanás, diabo, essas coisas, demônios, não existe. Deuses não existe. Isso aí é uma história, a Bíblia é uma história de um pessoal muito perverso de 2000 anos atrás. E muitas pessoas estão aplicando essa historinha de carochinha nos tempos de hoje, século XXI, né? No tempo da ciência, da robótica, né? E não tem como, gente, você que concorda com esse livro, da Bíblia, que tem xenofobia, machismo, feminicídio, todas essas coisas, tenho certeza que você não se você soubesse que isso está na Bíblia, você jamais você ia aceitar. Você achar absurdo. E você vê o tanto de notícias de feminicídio no Brasil, que é muito, milhares de abusos entre crianças, mulheres sendo morrendo
pelo machismo, pelo feminicídio. Você vê o tempo todo, você vê o machismo também, você vê o feminicídio, você vê também as pessoas se destruindo. Aí você me responde, e fora o canibalismo, né? Fora o canibalismo que tem na Bíblia, né? O canibalismo de sacrifício, né? E aí, de Deus, Jesus, seu sangue perfeito, a carne perfeita, eu tenho que beber do sangue, eu tenho que comer do corpo, né? Da Santa Ceia, né? Que é a historinha. Então, você vê que é um cristianismo de sofrimento, é um cristianismo de tortura, é um cristianismo de quanto mais você tem que estar, para você estar bem com Deus, para Deus estar bem com você tem que sofrer por Ele, você tem que sacrificar, você tem que doer em você, tem que ser dolorosa, a sua fé tem que ser dolorosa, né? O que os pastores, eles romantizam muito também, né? Essa prosperidade de você prosperar. Por isso que o Brasil não prospera, né? O Brasil em si, ele não prospera por causa dessa religiosidade demais, esse fanatismo, esse fundamentalismo, as pessoas aceitando a Bíblia, né? Aplicando a Bíblia como ética e bons costumes, né? E a Bíblia tem todas essas atrocidades, né? E aí não tem lei para mulher, e a mulher ainda quer ser pastora, sabendo que na Bíblia tem versículos absurdos, como pela Eclesiastes 42, 2, se eu não me engano, 14, acho que é Eclesiastes 42, 14. Foi pela mulher que começou o pecado e por causa dela que nós morremos. Tem outro versículo também, é melhor a maldade do homem do que a bondade da mulher. E tem milhares, tem vídeo meu aqui no canal falando milhares de versículos que estão na Bíblia, que a Bíblia é machista. Deus odeia as mulheres, né, na Bíblia. E é isso, gente. Eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês nos comentários e continuando. Morrer sabendo que pelo menos tentou a justiça para teu filho, né? Do que você morrer acreditando que você fez que vai acontecer a justiça divina de Deus, sendo que nunca aconteceu nada. E você acreditar em uma justiça que não aconteceu que não aconteceu e não vai acontecer, e você morrer acreditando que aquela justiça foi feita, sendo que não vai ser feita. Fulano vai pro inferno, vai queimar no inferno, ciclano vai morrer no inferno, né? Vai ser julgado. Ou senão, quantas vezes eu já escutei dizendo assim, bem assim, não fale nada não discuta não peça justiça pro seu filho não, coloque na mão de Deus, né? Coloque na mão de Deus, que a justiça de Deus nunca falha, né? Que a justiça de Deus nunca falha. A justiça de Deus, o plano pode até falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. E aí as pessoas ficam depositando as suas fé, pessoas dando riquezas, ouro, casas, bens materiais para a igreja, para o pastor, e o pastor enriquecendo as custas dessas pessoas que acreditam que elas, por exemplo, para tirar um peso da mente delas, que elas fizeram muita safadeza, que elas fizeram muita covardia, fizeram muitas atrocidades, elas acreditam que doando materiais, dinheiro e riquezas para a igreja, para o pastor, elas vão ter o perdão, né? Vai ter o perdão de Deus. E aí elas acabam que elas não vão ter o perdão de Deus nem nada, né? Que elas vão entrar no céu por acaso. Não, mas para ver quantas vezes, né, os padres e os pastores usaram disso para poder enriquecer, até nos dias de hoje. Para você herdar o reino de Jesus, de Deus,
Você tem que doar tudo que você tem para a igreja. Aí que mora o perigo, né? Porque assim a gente não vai ter a justiça. A gente não vai ter a justiça como a gente quer. Infelizmente. Né? Fazer o quê? Aí as pessoas morrem sendo ignorantes, sendo burras, sendo imbecis, sendo alienadas, né? Para poder as pessoas se esquecerem, porque como um bom brasileiro é, né? Existe, o Brasil sempre esquece. E sabendo que a justiça justiça de Deus está cuidando de tudo, quando a justiça de Deus é angelical e a justiça dos céus, a justiça de Deus e a justiça dos céus, quando ela está lutando, quando ela está guerreando, quando ela está governando, a gente não vai ter a justiça da terra. E isso é sério, isso é grave, isso é muito grave. Porque como o governo quer que você se alinhe, fique alienada, ignorante, porque é muito mais fácil de você ser controlado e depender deles, a gente vai ser um produto no sistema, vai ser um produto para enriquecer o sistema. E aí, como um bom brasileiro, ele se esquece das coisas, como um bom brasileiro ele se esquece das coisas, então, quantas vezes milhares e milhões, bilhões de injustiças aconteceram por causa de um sistema de dogma, de bons costumes que normaliza e que brinca com os sentimentos, com a consciência das pessoas, com a vida das pessoas. E como um bom brasileiro, ele vai se esquecer da injustiça do que fizeram e assim vai se repetindo. Porque você tem que perdoar. Claro, o perdão é bom perdoar, mas desde que você perdoe e a justiça seja feita. Quando você haja, quando você faça alguma coisa. Entendeu? E aí, muitas pessoas ficam doentes, ficam com depressão, as pessoas ficam com doenças, por causa que elas acham que é algo da velhice, mas não é. É questão mental, que ficam criando raízes, injustiças, medos, traumas, que as pessoas ficam vivendo e a maldição vai passando para as pessoas. E aí, algumas pessoas vão ter a justiça, outras não vão ter. E fica com essa injustiça toda. E as pessoas ficam se esquecendo. E quando as pessoas se esquecem, aí fica mais fácil deles fazerem mais uma vez e deixarem. Porque quando as pessoas elas se esquecem, elas não vão lembrar de novo. E elas vão achar que é novo, mas não é. Quando elas se esquecem,
Aí quando cai no esquecimento da sociedade, da vida das pessoas, quando cai no esquecimento, aí nasce o perigo, nasce a prisão, nasce a repetição, a maldição. E aí, infelizmente, a gente não tem nem a justiça humana e nem a justiça de Deus, do anjo, de nada. Porque eles levam pra cadeia, se solta, fica lá preso, se solta, se arrepende, aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, finge que Deus perdoou os pecados, volta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes pra cadeia, fica lá, se arrepende, abre a igreja, vira pastor e depois faz tudo de novo. E aí, uma sociedade que normaliza o pensamento crítico, que acha que é perigo, né? Porque é uma sociedade que é cristã, que não pode questionar, não pode duvidar, porque a gente tem que acreditar, porque a gente tem que... E aí, infelizmente, tem muitas pessoas mal educadas, né, no país, e ignorantes. Mas é isso, né? O que é que vocês acham sobre tudo isso? Deixa a opinião de vocês nos comentários, que eu vou ler os comentários todos de vocês. E até o próximo vídeo aqui no vídeo de hoje. No fundo do meu coração, muito obrigada por ter assistido até o final desse vídeo. E tchau. Agora por simples fato de você existir nesse país, isso já é um grande problema. Você ter um pensamento crítico, isso também é um grande problema. Agora eles querem impor a religião deles de goela abaixo e fazer com que a gente acredite, e se você não acredita, isso faz mal à sociedade. E aí eles podem governar com a mão com a Bíblia na mão e fazer atrocidades e ter autoridade divina que eles dizem que tem e autoridade de baixo e fazer o que eles quiserem, criticando, sendo dono da verdade, sendo dono. Eles querem ser dono da família, eles querem ser dono dos bons costumes, eles querem ser dono da sociedade, eles querem ser dono das atitudes das pessoas, das famílias, das crianças. Eles querem ser dono de tudo, absolutamente tudo. E eles podem fazer o que eles quiserem com a gente, ameaçar do inferno, fazer a maldade contra nós, nos esculhambar, ficar com preconceito, tudo isso, e em nome de um Deus. E a gente não pode ter direito a nada. Eles podem, com a Bíblia na mão, ter autoridade de fazer o que eles quiserem, tirar, matar as pessoas e fazer o que ia acontecer nada. É isso, porque eles têm uma bancada evangélica. Mas aí não adianta, né? Porque sendo Lula ou Bolsonaro, a merda do Bostil sempre vai ser a mesma. Não adianta, né? Eles acham que com o cristianismo, impondo o cristianismo nas pessoas, vai fazer com que as pessoas sejam melhores, mas cada vez mais vai ser piores, porque é fato, não sou eu que estou falando. E aí eles vão precisar praticar mais racismo, mais safadeza, mais atrocidades com as pessoas. E até quando vai continuar isso? Porque as pessoas ainda continuam normalizando essa safadeza.
Em Belo Horizonte, Thiago Santinelli sofre intolerância religiosa e é preso por intolerância religiosa. Isso aqui é o Brasil. Isso aí não é um caso isolado, não. Não foi uma confusão ali na porta do teatro. Isso é um retrato feio, brasileiro, muito antigo, de como o fanatismo cristão aprende a se vender como o correto, como virtuoso, enquanto ele constrange, cerca, ameaça e depois ainda posa de vítima perseguida. 2 dias antes, na mesma Belo Horizonte, um homem tentou matar o vizinho a facadas porque se irritou quando ele ouviu que ele não acreditava em Deus. E a raiz de tudo isso não está só em pessoas violentas, está também na Bíblia, numa moral que ensina há séculos que quem não acredita é inferior, é perigoso, é corrupto ou então é um inimigo a ser combatido. A Bíblia tem passagens que ajudam a montar esse imaginário na cabeça dos cristãos. O Salmo 14 chama quem diz que não há Deus de nécio, isso é, insensato, moralmente rebaixado. Em Deuteronômio 13, manda não ter piedade de quem leve outros deuses e chega a prescrever a morte desse descendente. Esses versículos desumanizam aqueles que pensam diferente. E é por isso que a discussão não pode parar na frase preguiçosa de que o problema não é a religião e sim o ser humano. A liberdade religiosa termina onde começa a violação do direito do outro de existir em paz. Igreja não pode ser zona de imunidade moral. E doutrinação que estimula a perseguição a ateus, a pessoas LGBT, mulheres, povos de terreiro, ou artistas, ou comunistas, ou feministas, não pode continuar sendo tratado como simples exercício da fé. E é por isso que eu sou dura com a instituição. Não porque eu odeio as pessoas religiosas, mas porque eu conheço o estrago produzido quando uma instituição se acha dona da moral, dona da família, dona da verdade, da infância, da política e até da linguagem do que seria o bem. Era uma vez. Em Belo Horizonte, Thiago organizam aqueles que pensam diferente. E é por isso que pastor, por padre, por bancada bíblica ou chantagem espiritual. Soberania não é só fronteira e bandeira. Soberania é a lei civil mandar mais do que o púlpito. É o cidadão criticar a Bíblia, a igreja e a teologia sem virar o alvo de perseguição institucional. Nós precisamos lutar, sim, pelo nosso direito de existir sem precisar ficar se ajoelhando a eles, de existir sem mentir crença para sobreviver, de existir sem pedir desculpa por pensar, de existir sem ser tratado como menos humano porque não aceitamos uma autoridade sobrenatural inventada para domesticar consciências. Não é radical pedir que o Estado seja realmente laico. Radical é achar que fanáticos cercam um show, que um homem quase morra por ser ateu e que representantes eleitos tentem intimidar quem critica uma religião dominante. O que chamam de radicalismo é só o nome que dão a quem perdeu o medo de dizer em voz alta o que o país inteiro já deveria ter entendido. Fé não pode continuar funcionando como licença social para humilhar, ameaçar, perseguir e mandar na vida de quem não acredita ou de quem acredita em outros deuses. Desperta. É você levado aqui, ó. Aí, galera. Ó, vou prestar um depoimento agora. Galerinha ali, ó. Conseguiu. É você levado aqui, ó. Aí, galera. Ó, Santinelli foi preso porque ele chegou lá em Minas Gerais nesse final de semana para fazer um show lá. E o show se chama Ola do Maré, se eu não me engano. É o nome do show, que já tá dizendo que é um show, um evento com a premissa de religião de matriz africana. Só que quando ele chegou lá no lugar, ele foi hostilizado por um monte de pseudo-cristãos que estavam com terço, camisetas de santa, aquele negócio todo, sabe, criticando o Thiago e tudo, e querendo ali dizer, falando da perseguição, não sei o que, sendo que eles acabaram perseguindo o menino aqui, o Thiago, até esqueci o nome do menino de novo. Ele aqui pelo fato dele falar da religião de matriz africana. Então, assim, esse pessoal pseudo-cristão aí que fala que é os perseguidos e tal, eles acabam, né, se colocando nesse lugar de perseguidores, que é o contrário. Inclusive, eles ligaram para a polícia, para dizer que o menino estava falando de religião de matriz africana no show dele, eles não iam aceitar. Não aceitaria, e o menino foi preso. A polícia foi lá e prendeu ele. Foi por intolerância. A intolerância religiosa veio da parte do outro, da parte dos cristãos. Ah, entendi. E aí, você sei que a polícia foi lá e prendeu ele, né? Por causa disso. Não entendi. Vocês entenderam alguma coisa? Como assim, gente?
Eu vou falar um negócio pra você, é difícil, é complicado, viu? Aí os cristãos querem bater no peito, que eles que são os perseguidos, que eles que são não sei o quê, não sei o que, não sei o que. E é isso que eles fazem aí, é bonito, é? Não deixar as pessoas ter liberdade de religião, liberdade de expressão com a sua religião. Não pode levar para outro lugar, não. Aí eles perseguem os outros, pode, né? Então tá certo. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. O Lula falou que não é pra comprar os produtos que estiverem caros e blá blá blá, se tá caro não compro, barato, esse tipo de fala aí, merda. Que tal produto tá caro, você não compra. Todo mundo, qualquer canal da galera que é de esquerda, de verdade mesmo, obviamente foi contra essa fala, só os petistas muito malucos que acharam normal e de boa. Obviamente a extrema direita inteira ia aproveitar disso, apareceu o Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, o PL inteira, a direita inteira, falando, destruindo, falando dessa fala. Se você está com fome... Ele que foi preso em BH, mano. O humorista desceu pra cidade junto com o Luiz Titoin pra fazer o show Holodumaré, que tem como tema religiões de matriz africana. Só que antes do show, tinha um grupo de crentes e católicos em frente ao teatro que ele ia fazer o show pra fazer uma vigília. Porque, segundo eles, o show representava o crescimento da religião satânica no Brasil. E que um show de Umbanda não seria aceito em Belo Horizonte e esses demônios não eram bem-vindos aqui. Mano, por isso que eu falo, cristão é muito da hora, mas crente é chato pra caramba. O cara tá fazendo um show sobre uma religião que você não acredita, é só você não ir, mano. Engraçado é que eu não lembro de nenhuma vez que algum bandista fez algum protesto em frente ao show de, sei lá, o Thales Roberto. Mania chata de ver demônio em tudo, mano. Vocês se esquecem de combater o maior mal do Brasil, que é o Flamengo. Djonga, você tava certo. Pelo visto, liberaram o preconceito. Antigamente, essa exclusão era discreta. Saudade quando o crente preocupava em fazer o bem e não encher o saco. Foi preso depois de fazer um show lá em Belo Horizonte. O show do Thiago Santinelli é um show de humor. Esse show tem o título Holodumaré. É um show de humor crítico que defende religiões de matriz africana e denuncia a intolerância religiosa, a intolerância à cultura africana. Mas um bando de playboy católico, homens e mulheres, foram para frente do teatro para provocar o Thiago Santinelli. E eles provocavam colocando um terço na cara do Thiago Santinelli. É óbvio que o Thiago fez vídeo, provocou eles de volta, mas no final do show, o que aconteceu? A polícia levou o Thiago preso, porque esses playboys católicos que foram para a porta do teatro provocar o Thiago Santinelli, inclusive induzidos, incentivados por um vereador de BH e por alguns deputados estaduais, fizeram uma denúncia dizendo que o Thiago Santinelli agrediu e ofendeu eles. Mas eles estavam lá ofendendo o Thiago Santinelli, provocando ele, inclusive utilizando a religião católica para isso. O Thiago Santinelli teve que passar a noite na cadeia para dar esclarecimentos, principalmente porque esse vereador de BH falou que se sentiu ofendido com o que o Thiago falou, e ele foi liberado hoje de manhã. Mas se isso que esses playboys católicos foram fazer com o Thiago Santinelli num show em que ele fala de religião de matriz africana não for considerado intolerância religiosa, o que é intolerância religiosa então? Porque o que eles foram lá fazer foi impor a religião católica, a religião cristã, em cima de um artista que estava falando de religião de matriz africana. E é isso que esses católicos, esses evangélicos fazem sobre pessoas que não têm a mesma religião que eles, querem impor a religião deles sobre as religiões, principalmente as de matriz africana, e quando eles são confrontados, eles dizem que eles estão sofrendo intolerância religiosa. Não existe intolerância religiosa reversa. A intolerância religiosa é sempre de cristãos contra outras religiões que não são cristãs. É sempre nesse sentido. É cristãos contra não cristãos. O inverso não existe, porque são os cristãos que cometem intolerância religiosa, independente de qual religião for, de qual congregação for. Católico, evangélico, o que for, são essas pessoas que cometem intolerância religiosa. Que vergonha que eu tô de BH, que vergonha desses vereadores deputados, que vergonha da polícia que teve coragem de levar o cara preso e deixar ele preso uma noite por causa de uma denúncia infundada e para defender intolerantes religiosos que estavam ali provocando tanto o Thiago Santinelli quanto o público, que estava a casa lotada, cheia, o público que foi assistir o show do Thiago. Puta. Não ter crença religiosa e acreditar em divindades, deuses, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acredito na natureza, em mim, nas pessoas, na bondade, no humanismo em si. Eu vou falar para vocês aqui que a minha descrença em deuses e religiões foi a melhor coisa que eu fiz. Minha descrença em religiões e em divindades foi a melhor coisa que eu fiz. E eu vou mostrar para vocês quais são os benefícios de você não ter nenhuma crença religiosa
e de fanatismo religioso e acreditar em divindades, deuses e religiões. A primeira coisa que eu fiz, passei a ter, foi não ser uma mulher ilusória, de criar expectativa ilusória, de ilusões na minha mente, na minha cabeça, sobre alguém, ou sobre o futuro, ou sobre fatos ou evidências. E confiar mais nas provas, mais nas atitudes das pessoas, no comportamento. A primeira coisa foi autonomia intelectual. Vários pensamentos sem dogma, e fundamental é ter um pensamento crítico, em busca da verdade, e ter uma jornada baseada em evidência e lógica. E ter nada mais, nada menos do que muitas curiosidades sem limites. Explorar a ciência, filosofia, história, sem receio, sem culpa, sem medo. Encontrar cada vez mais informações que contradizem o ceticismo saudável, ou seja, desenvolver a maior imunidade contra a manipulação ideológica, ou até mesmo com base de um pensamento e até mesmo também um questionamento, não por base de obediência, mas sim de liberdade, escolha e de comportamento. E ter uma ética baseada na empatia, ter uma vida completamente sem culpa, sem regras, ou seja, baseada nas tradições, culturais, antigas, dar origem ao seu sentido e ainda seguir regras que não fazem sentido, baseada no medo, punições ou busca de recompensa de algo divino. E ter escolhas de morais à base de compaixão e humanidade direta. Claro, com autenticidade ou seja, com liberdade de expressar sua sexualidade e ética de vida, e completamente sem interesses ou até mesmo de julgamento. E constituir o conceito do pecado, foco do agora e do aqui. Consciência, completamente, uma grande e única razão da vida, e nos dá de presente a urgência em viver em um tempo infinito, completamente. Aproveitar relacionamentos, viagem, conquistas, pessoas e também redução da ansiedade. E usar a metafísica, como muitas pessoas, sentir o alívio da responsabilidade pessoal. E sem esperar por uma urgência de um milagre, não atribuir o seu sucesso de vida e vontade com a base de divino, mas você reconhecer e atribuir o seu próprio esforço a si mesmo. Soluções práticas, problemas que devem ser encarados ali com um desafio que completamente exige comportamento e ações concretas, como financeiro, a medicina, ao invés de práticas religiosas e rituais espirituais. Ter completamente essa conexão de humanidade e deixar dessa guerra contra eles contra nós e sermos mais humanistas, universal. E usando as barreiras no dia a dia para largar o que é diferente, culturas, religiões, esse mundo com a base de pessoas usando filtro, preconceito religioso, da discriminação religiosa. E é claro, né, muitas pessoas usam a religião como uma muleta da sociedade para trazer conforto emocional. Mas essas foram as coisas, esses benefícios que me fizeram que eu estou bem assim, sem culpa, sem se sentir culpa, de eu não me ver como pecadora, nem ver como fosse culpada, como se eu tivesse nascido com a dívida, com medo de ir para o inferno. É completamente diferente, né? Você viver sem descrença. Claro, e viver com a grande responsabilidade muito maior, né? Porque você sabe que
que existem pessoas perversas, né, que acreditam em uma divindade e fazem em nome dessas divindades. E tem o perdão, né? E elas não vivem mais a vida com tanta responsabilidade, assim como uma pessoa que não tem descrença nenhuma. Ela vive mais na realidade, nos pés firmes na realidade. E é dura, cruel, dói, né? E aí não é para todos que não é para todos que querem enxergar, ver o mundo assim, né? É muito mais fácil as pessoas viverem de filtros, de fantasias, de amuletas para poder confortar o seu emocional. E eu não tenho nada contra isso, né? Mas agora as pessoas devem ter o seu respeito, né? As pessoas hoje em dia têm que ter a sociedade mais com essa laicidade, né? De todas as pessoas que quiserem seguir o que elas quiserem, né? E com esse desejo e com esse poder de não ser discriminado por expressar suas críticas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre as religiões, sobre as coisas. Porque o mundo hoje em dia é muita hipocrisia, é muito fanatismo religioso, muitas pessoas fundamentalistas que querem se basear em um livro sagrado e querem defender algo que elas não conseguem ter, mas ao mesmo tempo não quer que ninguém tenha, né? Ninguém quer que as pessoas não tenham, obrigar as pessoas a ter religião. Mas e fica com praticando a religiosidade para ter um benefício divino, um milagre divino, uma recompensa divina. Eu tenho certeza que isso é uma hipocrisia imensa. Essas pessoas que se fingem para serem algo para poder ter uma recompensa depois. Então, eu acho, para não ter uma pessoa que não tem descrença, ela faz o bem sem essa recompensa, né? Claro, se vir é muito bom. Mas também ela não faz a bondade pensando em ganhar o benefício, né? Se beneficiar depois, ou enfim, com um pensamento de Deus dar uma bênção e tudo mais. Mas é isso. Conte aqui nos comentários, depois que vocês deixaram a descrença, as crenças de vocês, né? O que vocês hoje se sentem depois que vocês deixaram essas descrenças, se vocês se tornaram melhor. Porque eu já era uma pessoa melhor, eu já sempre fui melhor, só que eu me estraguei quando eu tava na religião, né? Eu via valor na religião, eu via valor nesses deuses, né? E eu queria, mas aí, né? Agora eu vejo meu próprio valor, sem religião, sem nada. E muitas pessoas têm essa dificuldade de enxergar isso nelas, né? E elas acham que para ser alguma coisa tem que estar acreditando nessas crenças. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários, o que é que vocês acham. E até o próximo vídeo. O que está por trás da cruz, do símbolo da cruz? Por que será que só apenas porque foi logo escolher logo a cruz, né? Um símbolo de tortura, de sofrimento. E você percebe que o lado oculto da cruz é exatamente isso que o cristianismo que causa na vida das pessoas. O cristianismo, a cruz, é um símbolo fofinho que muitos cristãos e crentes se orgulham de seguir um cristianismo que só traz tortura para as pessoas, como o símbolo da cruz, de uma tortura, né? Poderia ser outro símbolo, tipo uma forca, de enforcar a pessoa, uma cadeira elétrica, por exemplo. Poderia ser qualquer outra coisa absurda, mas o símbolo da tortura eles escolheram e eles se exaltam, para ficar na mente, para eles poder lembrar de Jesus torturado ali, né, na cruz, morto, crucificado, para eles poderem lembrar das merdas, dos podres, das safadezas, das atrocidades que eles fazem. Foi preciso criar um crucifixo para colocar um homem ali, crucificado, para eles poderem lembrar, para dar arrependimento, né, para fazer com que você fique se sentindo culpado, se sentindo inferior,
se sentindo pecador, maldito, para você se sentir um nada, porque era exatamente assim que eu me sentia, né? Quando eu vi ali, todas as orações que eu fazia, era simplesmente assim. Eu ficava me sentindo culpada o tempo todo. Eu ficava nas orações, eu falava sozinha e dizia que eu não era nada. Que Jesus, todo o tempo eu tinha que estar se pedindo perdão, até pelo que eu não fiz de errado, eu tinha que pedir perdão a Jesus. Então, ele se crucificou ali na cruz para pagar os seus pecados de toda a humanidade, salvar a humanidade. Mas o que eu não entendo é que muitas pessoas acreditam que essa crucificação ajudou a humanidade e salvou realmente a humanidade, porque não salvou de nada, né? A gente continua morrendo, a gente continua envelhecendo, a gente continua com problemas, né? Com dificuldades e tudo mais. Se realmente ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, nós não deveremos, né, estar passando por todas essas coisas ainda, se quer que foi feito realmente o sacrifício. Então, é uma grande mentira. Jesus foi criado ali por Roma, né, para poder ali pagar os impostos, né? Então você percebe que Jesus ali foi torturado ali, né? Eu fico pensando realmente como é que um Deus realmente perfeito, justo, poderia enviar seu próprio filho na história para poder pagar os pecados de uma humanidade. De qual pecado? De Adão e Eva? Sendo que quem pecaram foi Adão e Eva. A gente não tem que carregar esse pecado. Pecado que é uma coisa que a gente não praticou, né? Não pode carregar, você não vai ganhar você não vai ser culpado por um crime que você não cometeu. Então, você vê que é uma grande historinha da carochinha, né? Então, essa questão de dizer sobre a cruz, né? A cruz ali, os filmes de Jesus, então, é todo um marketing para você se sentir culpado. Você já nasce com a dívida, né? Você tem que... Ele pagou pelos seus pecados e você ainda vai ter que pagar pelos seus pecados ainda, né? O preço foi pago, mas ainda você vai ter que pagar ainda pelos pecados ainda, né? Você é chamado ainda de pecador, você é nada, você é usado pelo Satanás, você é usado pelo diabo, você é o nada, você é o perdido, você é o amaldiçoado, você não é nada na sociedade, você tem que se sujeitar e aceitar tudo, porque Jesus, ele morreu por você na cruz, e você tem que submeter tudo que ele pediu, né? Ser escravo de um sistema, de um governo, ser escravo dele, ser escravo até a morte, até o fim da morte, ser escravo dele, ser escravo do Pai, para poder ter uma eternidade, um paraíso, uma eternidade feliz para sempre, né? E o inferno deve estar, porque essas coisas não existem, né? Mas aí não faz sentido, né? Porque você percebe que foi uma espécie de canibalismo ali, né? De toda a Santa Ceia, né? Os religiosos, eles usam de você beber o sangue e você comer da carne, né? E ali é uma espécie de canibalismo, né? De tortura, né? Ele pede sacrifícios humanos, esse Deus de Israel, né? Jesus, ele ali foi torturado ali, né? Vergonhado. E aí esse cristianismo é totalmente assim para você. O que está por trás disso é que você tem que sofrer, né? Você tem que sofrer, você tem que submeter a tudo por esse cristianismo. Você tem que levar a sua cruz, né? Porque eles dizem, você tem que levar a sua cruz porque ele já levou a dele, né? Agora você vai ter que levar a sua, né? Então você vai ter que e você tem que se romantizar ali as injustiças, a pobreza, e eles vivem uma hipocrisia imensa, né? As mulheres na Bíblia completamente maltratadas, né? Não existe lei nenhuma para as mulheres na Bíblia.
e eles se acham o máximo, esses crentes. Eles se acham o máximo seguindo um Jesus que ele se reúne ali, os fiéis, para adorar um homem que foi torturado numa cruz, né? E aí eles fazem a mesma coisa, né? Eles acham que eles têm que viver a tortura, eles têm que sofrer e ao mesmo tempo tem que fazer outras pessoas sofrerem também, né? E é esse grande, e chamar isso de justiça, né? Que Jesus, ele diz, não veio trazer paz, mas eu venho trazer justiça, né? Não veio trazer amor, veio trazer espada, né? Então aí eles vivem ali sem uma punição nenhuma, né? Eles são totalmente, esse Jesus ali, ele era totalmente violento, né? Ali ele prometeu voltar para uma geração, né? E não foi para todas as gerações. E aí esse Jesus, ele ajudou pessoas, ele curou aleijados, ressuscitou mortos, mas ao mesmo tempo ele só se lascava, ele nunca tinha nada, né? Ele nunca tinha uma casa, ele nunca tinha uma casa, ele nunca desenvolveu nada de utilidade naquela época, né? Nem um IS, né? De tantos poderes ali, né? Aí, por que esses crentes hoje em dia eles não fazem isso, né? Se eles têm tanto poder de Jesus Cristo, se eles têm Jesus na vida deles, porque eles não ajudam as pessoas, seguem o que realmente Jesus pregou, né? Se eles realmente acreditam e tem um amor de Jesus, então por que eles não vivem o verdadeiro evangelho? O Edir Macedo, então, ele disse que o verdadeiro evangelho de Jesus só traz tristeza, desânimo, a pessoa fica para baixo. E ele quer passar para as pessoas o evangelho daquele Salomão, né? Então, da prosperidade, do dinheiro e tudo mais. Então, não faz sentido, né? Jesus ter existido, né? Que ele nunca existiu, né? Mas aí, o símbolo é de uma tortura, né? Imagina você ameaçar, você seguir um ser de tortura, chamar isso de espiritualidade, ter uma Bíblia te ordenando, sem exceção, sem nenhuma direitos humanos, né? Tira todos os direitos humanos e você poder fazer o que você quiser na sociedade, tendo um perdão de um Deus, de um Jesus, e ficar livre aí, né? Com a liberdade de poder ameaçar as pessoas do inferno, fazer maldades, colocar medo nas pessoas e praticar crimes, e mesmo assim ter um perdão de um Jesus e ser chamado de filho de Jesus, seguidor de Jesus, né? E eles se orgulham disso. É isso.